nós não temos nenhum compromisso com as coisas mundanas, com a palavra mundana. Nosso compromisso é com a verdade de Deus, a verdade libertadora, a verdade poderosa em Cristo Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Pois bem, esse culto, essa live maravilhosa, a oportunidade que temos de celebrar Jesus Cristo, Senhor de senhores e Rei de reis. É a live da igreja Cristo Vive Missão. Nós estamos aqui na Tijuca. Logo teremos 2 endereços para a glória do Senhor. Teremos 2 endereços, 2 sedes, uma aqui no Rio de Janeiro, aqui mesmo na Tijuca, e outra na região oceânica de Niterói. Logo nossa igreja terá 2 sedes, não é verdade? Rio de Janeiro e Niterói, e será uma grande vitória, uma grande bênção, logo. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus soberano, que concede à sua igreja nesse mundo triunfo, vitória, para poder caminhar, falar do amor de Deus, propagar a verdade, propagar o Evangelho, em nome de Jesus. Eu quero dar as boas-vindas a você, amada ovelhinha. Vamos já orar a Deus, vamos colocar os motivos de intercessão, de clamor diante do Pai, diante de Deus em oração. Vamos buscar, vamos pedir, vamos bater, vamos nos derramar perante o trono da graça de Deus, cientes que diante desse trono há socorro bem presente, há galardão. Deus tem prazer na prosperidade do seu servo. Deus tem prazer em socorrer, em conceder livramentos. Ele sempre livrou. Na verdade, os grandes moveres de Deus no seu relacionamento com o seu povo são moveres de livramento. O grande primeiro foi lá no Egito, quando Deus livrou o seu povo da escravidão, 400 anos debaixo da chibata de Faraó, e Deus libertou o seu povo com mão poderosa, com mão forte. Deus mostrou àquela nação que Ele é soberano, que Ele é o Todo-Poderoso, que além dEle não há outro nome. Ele é Jesus, Ele é Cristo, Ele é Deus. Ele é o único que era, que é e que há de vir, para a glória do nome de Jesus. Pois bem, eu quero ainda, então, aguardando os amados irmãos, os nossos presbíteros, nossa bispa, nossos amados que já estão aqui online, podem enviar aí o convite, entrar lá no grupo devocional, lembrar os amados irmãos da nossa live. Diga para eles, estamos ao vivo, estamos lá cultuando. Onde estão os irmãos amados? Vamos adorar a Deus, vamos buscar intimidade com o Senhor, em espírito e em verdade, para a glória do Senhor Jesus Cristo. Essa semana tive a oportunidade de visitar uma ovelhinha amada, abençoada, Dona Georgina, uma visita maravilhosa no Hospital Pedro Ernesto. Louvado seja Deus, a nossa irmã está lá se recuperando, saudável em nome de Jesus, fez exames e em nome do Senhor Jesus cremos que já ela vai estar de alta, em nome do nosso Deus, Deus vivo, Deus verdadeiro, para a glória do Senhor. Amados, temos aqui muitos motivos de oração, muitos motivos de batalha espiritual, de guerra espiritual,
não é verdade? Primeiro, entrou aqui o nome da nossa amada irmã Georgina Vila Nova Santos, internada com um problema nos rins. Assim que eu cheguei no hospital, ela havia acabado de fazer um procedimento médico, um exame, e quarta-feira agora fez outro exame e vai sair agora nessa semana os resultados. Então vamos orar para que sejam bons resultados, para que ela possa já estar de alta em nome do Senhor Jesus. A nossa irmã também missionária Luzia, uma missionária com complicações decorrentes da diabetes, visão e fortalecimento dos ossos e músculos. Vamos orar pela missionária Luzia, uma irmã de Deus, uma abençoada do Senhor. Hoje a bispa falou com ela, e essa irmã é tremendamente usada por Deus. Ela tem um dom de Deus maravilhoso, uma intimidade com o Senhor, e ela ligou para a bispa para dizer que a live ainda não tinha começado, a live ainda não começou, e aproveitou para dizer que antes da bispa dizer qualquer coisa, ligou para a bispa para dizer: olha, eu vejo o bispo assinando documentos referentes à nova igreja. Então a coisa está se formando, a coisa está ganhando corpo, e já um milagre de Deus será testemunhado na casa do Senhor, para o louvor e a glória do Pai. Nós teremos a igreja sede na região oceânica de Niterói, e aqui no Rio de Janeiro, na Tijuca. Eu creio que Deus fará uma obra, irmãos, maravilhosa, grande, em nome de Jesus. A cada dia que passa, eu tenho crescido mais e mais em conhecimento, em graça diante do Senhor, em oração, em vida com Deus, e eu creio que Deus tem preparado grandes coisas para as próximas décadas. Eu creio em nome de Jesus, para o louvor e para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Então, vamos estar em oração pelo ministério, pela igreja, pelo crescimento do ministério, do rebanho, para a expansão da evangelização. Eu peço a Deus que o nosso ministério tenha uma junta de missões próprias. Nós tenhamos o nosso ministério a de fundar uma junta de missões nacionais e mundiais para a glória de Deus. Creio, oro, peço a Deus fervorosamente que Ele nos dê condições financeiras para sustentar centenas e milhares de missionários à volta do mundo, assim como grandes obras de assistência ao necessitado, ao desamparado. Nossa igreja possa ser missionária e possa ser como um pai, uma mãe para muitas pessoas, em nome de Jesus. Então vamos orar também pela vida da dona Terezinha de Jesus. Terezinha de Jesus, irmã da Marcelínia, aí o câncer parece que está querendo voltar, mas em nome de Jesus vamos repreender. Já caiu por terra qualquer caroço. Vamos continuar orando pela dona irmã Terezinha de Jesus, tá bom? Vamos colocar diante do Senhor. Afora nós temos todos os nomes da lista e nós não deixamos de orar todos os dias. Vamos colocar diante do Senhor em nome de Jesus. Temos o nosso presbítero Jorge Andrade, questões profissionais que ele tem orado a Deus, tem pedido ao Senhor. Ele está diante de questões muito sérias, importantes para os próximos anos diante da sua vida. Nosso presbítero tem quase 50 anos de carreira,
É um homem de Deus, um homem dedicado, um homem íntegro, um homem sério, há quase 50 anos de carreira, e Deus lhe tem feito crescer sobremaneira. Deus lhe tem dado sabedoria de uma forma tremenda naquilo que faz. Está diante agora de questões que precisa da intervenção de Deus, precisa do milagre do Senhor. Então vamos colocar diante do Senhor a vida do nosso presbítero, questões profissionais, em nome de Jesus, que Deus possa surpreender nosso presbítero Jorge com uma vitória tão grande, tão espetacular, que ele sequer poderia imaginar. Quando ele olhar a bênção vindo, ele vai falar: gente, eu não imaginava que Deus iria fazer tantas vezes mais na minha vida, para a glória do Senhor. Então, vamos orar em cima disso, por favor. Nosso ministério, toda a igreja orando pela vida do nosso presbítero, para a glória do Senhor Jesus Cristo. Mandar também aqui saudações para o nosso novo amigo Caio de Saquarema, grande menino de 14 anos, a sua juventude servindo já, começando a servir ao Senhor. Essa foi a idade que eu comecei no ministério, 13 para 14 anos, quando comecei a me dedicar a servir a Deus integralmente, com todo o amor e disposição. Então, que o Caio possa seguir esse exemplo e ser um grande servo do Senhor Jesus Cristo, e quiçá, apesar da distância, mas quando nós tivermos a nossa igreja na região oceânica, ou mais perto, quiçá ele possa congregar conosco. Na verdade, será uma bênção em nome de Jesus Cristo. Pai amado, Pai eterno, Pai bendito, queremos agora entronizar os nossos pensamentos em oração, em fé, em expectativa espiritual, porque nós sabemos, Pai, que muito vale por sua eficácia a súplica de um justo. Nós sabemos que a oração é o meio estabelecido biblicamente pela Tua vontade, para que nós possamos intimamente buscá-lo, intimamente nos apresentar diante do Teu trono de graça e misericórdia, para que nós possamos usar esta arma de oração para destruir fortalezas, para anular sofismas, para acabar com altivezes, para no mundo espiritual nos levantarmos em Cristo Jesus com autoridade, não por nós mesmos, não pela nossa glória. Nós não falamos em nosso nome, nós não falamos pela nossa glória. Nós estamos aqui buscando a glória de Deus, falando em nome de Jesus. Então assim é a nossa oração, ó Pai. É uma oração de fé, é uma oração baseada na Tua palavra, é uma oração que busca honrar a Deus, honrar a palavra, dignificar o nome de Jesus, santificar o nome de Jesus, exaltar o nome de Jesus. Assim sendo, Senhor amado, com a consciência evangélica, a consciência da fé evangélica, nós queremos batalhar diligentemente pela fé. Nós sabemos que estamos diante de uma batalha, nós sabemos que estamos diante de uma verdadeira guerra cósmica, Senhor amado, e podemos nos lembrar do grande profeta Elias, que naquela cordilheira perante o mar Mediterrâneo, no Monte Carmelo, ele foi confrontado por 450 profetas de Baal. Eram profetas do diabo, eram profetas da idolatria, eram falsos profetas. E houve um desafio, houve um confronto cósmico, Senhor. E nós, na nossa vida, também estamos diante de muitos conflitos, diante de muitas batalhas.
verdadeiras batalhas espirituais. São problemas, muitas vezes na família, problemas no trabalho, problemas na vida pessoal, emocional, espiritual, social. Quantas questões, Pai, questões financeiras, afetivas, judiciais, meu Pai, cívicas. Então nós queremos colocar cada questão diante do trono agora de Deus, consciente desta batalha, consciente da atitude que o profeta tomou, porque ele disse àqueles homens: vamos lá, vocês vão pedir aí aos seus deuses, às suas crenças, e eu vou orar ao Hashem Adonai, ao Adonai de Sebaot, ao Senhor Deus, Senhor dos exércitos, o Deus eterno. Eu vou pedir a Ele, e nós vamos ver que o Deus que responder por fogo do céu, sim, esse é o verdadeiro. E assim pareceu bem a todos, Senhor. E ali houve o momento de oração daquele pessoal de Baal e nada aconteceu. Mas quando o teu profeta abriu a boca, Pai, quando o teu profeta começou a buscar, a clamar e a pedir, a palavra diz que o céu abriu, veio fogo do céu, consumiu a água, consumiu tudo que estava no altar, e assim Deus concedeu uma grande vitória para o seu povo, uma grande vitória. Então, Pai, nós estamos também nesta noite diante de batalhas, diante de crises, diante de questões que merecem, ó Deus, a prática da oração, a busca pela resposta divina, diante de questões que nos levam a nos prostrar diante do Senhor em fé, em confissão da fé, confissão da esperança, sem vacilar, Pai, porque nós sabemos em quem temos crido. Então, nesta hora, é a vida daquele marido, é a vida daquela esposa, da família desconjuntada, o casamento esboroado. É o momento de colocar, Deus, a saúde, que talvez muitos estejam enfrentando problemas com pressão alta, problemas de pressão baixa, problemas com açúcar no sangue, problemas, Senhor, dos mais diversos, que levam pessoas, muitas das vezes, a estarem, de certa forma, prostradas, fisicamente falando, Pai. Mas nós cremos no Deus da cura. Nós cremos que a Tua palavra diz em Atos 3,16 que pelo nome de Jesus houve um doente que foi plenamente fortalecido e saudável. Nós cremos, Pai, que pelo nome de Jesus enfermos foram sarados, foram curados, leprosos purificados, coxos saltaram, cegos enxergaram. Então nós sabemos que não existe limites de tempo para Deus. O Senhor que operou lá, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, é o Deus que opera hoje na igreja, Pai. É o mesmo Deus. Tu não mudaste. Nós queremos repreender agora, Pai, em nome de Jesus. Queremos declarar caído por terra todo espírito de doença, todo mal nesta hora do corpo físico e da alma. Sejamos todos, do alto da cabeça à planta dos pés, perfeitamente saudáveis, curados pelas chagas de Cristo Jesus. Colocamos, Pai, diante da oração, pela fé, porque nós sabemos que Tu és o Deus que respondes. Sabemos que não há limitações para Ti. Sabemos que não há barreiras para o Teu poder. Então que nesta hora, meu Deus, a Dona Terezinha seja curada desse câncer, em nome de Jesus. A irmã Luzia
seja tocada, seja curada desta diabetes, problemas na visão, que seja fortalecida nos seus ossos e nos seus músculos, em nome de Jesus. Colocamos diante de Ti a Dona Georgina, que está internada agora no Pedro Ernesto, Senhor, aguardando resultados médicos, que sejam todos favoráveis, que ela do alto da cabeça à planta dos pés tenha a cura, tenha a saúde. Todos os outros nomes, Pai, o Alexander, a Dona Marilene, Dona Andréia, a Dona Tereza, Marcos, o Roberto, a Márcia Cristina, a Sueli Fabiane, todas sejam agora curados pelas chagas de Cristo. As questões diversas, nós temos a nossa bispa, Causa na Justiça, Vinícius Machado de igual forma, temos a Neuza, a Terezinha, a Luzia, a Luísa, a Márcia Torres, a família Beninca, fortalecimento espiritual, o Alex Silva, porta de emprego ou trabalho, a Geilda, porta de emprego, Bruno Vilela, porta de emprego, Pedro e Cláudia, libertação das drogas. Senhor, são tantas necessidades, Pai, mas nós sabemos que Tu és o Deus que supre cada uma das nossas necessidades. Tu tens prazer em suprir. Então, ó Pai, sabemos que assim como na vida humana existem amigos mais chegados que irmãos, nós sabemos que há ovelhas que são mais chegadas a Ti, ovelhas que são mais amigas do Senhor, que têm mais vida de oração, têm mais vida de busca. Então, meu Deus, que agora a 30, a 60 e a 100 por um, as Tuas ovelhas possam colher grandes frutos na sua vida. É o que eu Te peço nesta hora, Pai, em nome de Jesus. Que todo mal seja repreendido, que toda palavra contrária caia por terra, que todo pensamento negativo que vem muitas das vezes surrupiar a tranquilidade, meu Deus, que esses pensamentos caiam por terra em nome de Jesus. Tu és verdadeiramente o Deus da paz, o Deus que consola, o Deus que é abrigo, o Deus que é forte refúgio, mesmo nas adversidades, nos tempos de aflição. Tu jamais, Senhor, desamparas os Teus servos, jamais Tu abandonas os Teus filhos. Então estão aí, Pai, Tuas ovelhas, Teu rebanho, Tua igreja, que busca, que pede, que bate, com fé nesta hora, tendo certeza em Cristo Jesus, que ao bater na porta, ela já se abriu para a glória e louvor do nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então, é diante de Ti, em nome de Jesus, que nós fazemos esses pedidos, estas orações, colocamos diante de Ti esta lista e temos certeza, Pai, inabalável, que cada uma das orações hão de ser respondidas para o louvor e para a glória de nosso Senhor e nosso Salvador, Jesus Cristo. E o povo amado, as ovelhas, família na fé, santos e preciosos de Deus, digam amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Então, amada ovelha, eu quero lhe dar agora alguns segundinhos rápidos para que você possa refletir comigo na evangelização, e para isso eu quero convidar você a se inscrever em nosso canal no YouTube. Nosso desejo é fazer o canal do YouTube crescer, avançar, para que nós possamos alcançar mais vidas, para que nós possamos evangelizar em grande número, alcançando centenas de milhares pelas ondas da internet. Então, o nosso canal é o YouTube, @Cristo Vive Missão.
Vá lá no nosso canal agora, por favor, se inscreva, ative o sininho. Cristo Vive Missão. Você vai ter as nossas playlists, todos os nossos estudos, Profeta Menor, Abacuque, você vai ter lá históricos, livro de Samuel e Evangelho, o Evangelho segundo Marcos, que nós temos estudado para a glória do Senhor. Um grande conteúdo, já temos lá registrados quase 200 mensagens registradas, editadas, trabalhadas sonoramente, a imagem, para que você possa entrar confortavelmente, ouvir a palavra do Senhor, um estudo acurado, um estudo bem feito. O trabalho de mensagem da igreja é um trabalho de pesquisa, de estudo, para dar alimento sólido ao povo de Deus. É isso que nós queremos, que você tenha alimento sólido. Não quero que nenhuma ovelha da nossa igreja viva agitada como menino, de um lado para o outro, amedrontado pelas heresias, amedrontado pelos profetas do caos, do engano, mas que tenham confiança e esperança no Senhor Jesus Cristo por meio da palavra. Não esperança por meio de uma autoajuda ou de mensagens aspirina que você ouve por aí, pastores que muitas das vezes preparam lá um esboço qualquer e depois de estar preparado, aí é que vão para a Bíblia, para pegar versículos bíblicos para fundamentar a mensagem que ele criou. Verdade? Versículos bíblicos isolados. Isso não é mensagem. Isso aí você está falando o que você acha, o que você pensa. Mensagem é você ir primeiro de tudo ao texto bíblico, e aí sim você estuda o texto, faz uma radiografia do texto, entende o que o autor bíblico está falando aos seus destinatários originais, entende o conteúdo, entende a mensagem, e aí você coloca isso no papel e prega o que o texto está dizendo. E isso é mensagem, e é esse o meu desejo, que nós vivamos aqui em nosso ministério, para que tenhamos ovelhas maduras, ovelhas fortes no Senhor, ovelhas cabeça e não cauda, para o louvor e a glória de Cristo Jesus. Amém? Então vamos lá, igreja amada. Já dei aí tempo mais do que suficiente para você se inscrever no canal, 147 inscritos, e divulgue nos seus grupos de família, de trabalho, de amigos, para pessoas da sua ciclo de confiança e amizade. Evangelize, divulgue o canal da igreja e abençoe vidas em nome de Jesus. O tema desta noite, família amada, povo santo e precioso, é: Jesus semeia as verdades do reino. O solo fértil frutifica em todo o meio. Enquanto Jesus semeia as verdades do reino, o solo que é fértil vai frutificar em todo o meio. Vamos ouvir a voz de Deus. Vamos fazer a leitura aí de Marcos capítulo 4, versículos 1 a 9. Eu já deixei o texto básico desde ontem com antecipação, para você poder ler todo o texto básico, que é de 1 a 20. Amém? Toda a perícope. Vamos ler agora de 1 a 9. Vamos fazer a leitura da palavra da multidão a ele. De modo que entrou num barco, onde se assentou. Afastou-se da praia, e todo o povo estava à beira-mar na praia. Assim lhes ensinava muitas coisas por parábolas, no decorrer do seu doutrinamento. Ouvi, olha aí, eis que saiu o semeador a semear, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho,
e vieram as aves e a comeram. Outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra. A terra deu fruto, que vingou e cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100 por um. E acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça, ouça, ouça. Este é o primeiro conselho e aplicação de Jesus. Quem tem ouvidos, ouça a palavra de Deus. Pai amado e bendito, queremos agora orar com esperança e fé, nos achegando diante ao trono da Tua graça e plenamente convictos que sempre há algum tipo de socorro, sempre há uma cura, sempre há algum livramento. Diante de Deus em oração, jamais perderemos tempo. Nós estamos investindo contigo, Senhor. Então que nesta hora, em nome de Jesus, pela palavra que há de ser ministrada, pela palavra que há de ser pregada, ela venha cair em terra fértil, ela venha frutificar, ela venha a dar a consolação, ela venha a gerar sinais e maravilhas. Eu sei, Pai, que hoje, para alguns, dia de descanso, para outros, dia de trabalho, mas para todos nós, ó Pai, já no final do dia, muitos estamos cansados, estamos aí um tanto fatigados, mas hoje é um dia de vitória. Hoje é um dia de fortalecimento, hoje é um dia de crescimento na Tua palavra. Então, meu Deus, usa-me agora de forma poderosa e tremenda, para que esta palavra alcance o coração dos Teus filhos. A palavra que há de cair em boa terra e há de germinar e dar grandes frutos. Em nome de Jesus. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça, é o que disse Jesus, para a glória do Senhor. Família amada, santos de Deus, mais do que vencedores em Cristo Jesus, ovelhinhas amadas do rebanho de Cristo. Nós estamos numa maravilhosa, tremenda jornada pelo livro de Marcos, andando pelas pegadas de Jesus, andando pelos meandros das pegadas, os caminhos de Jesus, verdadeiramente pelos caminhos dos discípulos, os caminhos de Cristo. E temos extraído aprendizados para nosso dia a dia, aprendizados para serem aplicados na família, no casamento, na vida espiritual, na vida financeira, na vida pessoal. Pois a palavra de Deus, ela tem abrangência para tocar em todas as áreas das nossas vidas. Então, ovelhinha amada, precisamos ouvir hoje e aprender nesse pano, primeiramente um pano de fundo, que o ministério de Jesus aos pecadores e o seu chamado para restaurar a vida destes pecadores e dos excluídos da sociedade, esse ministério, esse chamado de restauração de pessoas, criou complicações para Jesus, junto às autoridades, junto aos líderes. Porque a verdade é, amado, que quando qualquer pessoa começa a fazer o bem,
Quando alguém é levantado por Deus e começa a fazer o bem, começa a mudar a situação, a mudar a cara das coisas, logo se levantam invejosos, pessoas intriguentas, fofoqueiros, enfim, uma série de problemas se levantam para se opor a isso, para criar problemas e tentar barrar o caminho do bem. Então os líderes religiosos procuravam a todo momento pegar Jesus pelo pé, para tentar arrumar questões para lhe acusar. Certamente nós nos identificamos com isso, amado. Você pode estar sendo perseguido no teu local de trabalho, perseguido por pessoas que têm inveja pelo grande bem que você está fazendo no local onde você trabalha, pelo bem que você está fazendo a centenas de famílias, pelo bem que você está fazendo na sociedade. Mas eu quero lhe dizer, amado, que Jesus, nosso Deus, nosso Pai, está no controle da tua vida. Você note que a própria família de Jesus se juntou aos líderes religiosos para tentar desviar Jesus da sua meta, do seu alvo. Diz que a família chegou lá na casa onde Jesus estava pregando e disse: manda chamar ele para cá. E aí foram lá um grupinho: Jesus, tua família, tua mãe, teus irmãos estão aí fora e que estão te chamando. Você sabe, querendo tirar Jesus do eixo, querendo desestabilizar, querendo tirar Jesus da sua missão. E é assim a vida, amado. Muitos tentam puxar o teu tapete, muitos veem o teu potencial, veem a tua capacidade, veem que você é uma pessoa séria, comprometida com aquilo que faz, íntegra, que busca fazer o melhor, busca fazer tudo da forma correta, e isso incomoda muita gente, amado. Incomoda muita gente. Então, nós estamos diante de uma guerra espiritual, uma verdadeira guerra espiritual. Diz que Jesus entrou na casa de Satanás, que representa o mundo, e saqueou os seus bens. Os bens representam os vasos, que eram pessoas possuídas. Ou seja, Jesus entrou nesse mundo e pegou as pessoas que eram possuídas por Satanás, estavam nas mãos de Satanás, e o texto bíblico mostra que Jesus amarrou Satanás, e os despojos dessa vitória de Jesus, ao ter amarrado Satanás, ele entregou a essas pessoas que outrora eram endemoniadas, outrora serviam a Satanás, outrora estavam na mão do inimigo, e entregou os bens na mão dessas pessoas, amado. Isso significa o quê? Que Jesus tomou vidas, tirou vidas do álcool, do fumo, tirou vidas da maconha, da cocaína, tirou vidas do comunismo, tirou vidas do esquerdismo extremo, tirou vidas do engano, da pornografia, tirou vidas das mãos de Satanás, tirou vidas lá do império das trevas e trouxe para o reino, e disse para essas vidas: agora está aqui, seu bem, sua alma está curada, sua alma está liberta, eu te devolvo a alegria de viver, eu te devolvo a vontade de ser, de viver, eu te devolvo a vontade de sonhar, eu te devolvo a vontade, o desejo e a capacidade de realizar, de esperançar e de vencer essas barreiras que têm limitado a sua vida.
Essa é a obra que Jesus operou e continua operando nas nossas vidas, na vida da igreja, neste mundo. E veja o que em Marcos 3:22, então, nesse pano de fundo, diz a palavra: os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam: ele está possesso de Beelzebul. Olha aí a oposição dos líderes, dos fariseus, dos escribas. É pelo maioral dos demônios que ele expele demônios. Então, convocando, Jesus lhes disse, por meio de parábolas: como pode Satanás expelir Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesmo, tal casa não poderá subsistir. Se, pois, Satanás se levantou contra si mesmo e está dividido, não pode subsistir, mas perece. Versículo 27, diz assim a palavra do Senhor: ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo, e só então lhe saqueará a casa. Oh, louvado seja Deus! Amado, eu quero lhe dizer, não é um jargãozinho, dizendo sem consciência do texto bíblico, não. Quer dizer com consciência bíblica. Está amarrado todo Satanás. Está amarrado, amado, em nome de Jesus. O que significa amarrado? Nós lemos no último texto de domingo, Hebreus capítulo 2, diz que Jesus, quando veio, pelas suas obras, ele destruiu, pelas obras de Jesus, pelo consumato est tu, pelo tudo está consumado, Jesus destruiu as obras de Satanás. Jesus limitou. Esse destruir é diferente, por exemplo, de eu pegar aqui, vamos imaginar, vamos ver aqui, eu peguei aqui esse pedaço de papel, você está vendo? Peguei o pedaço de papel, eu estou destruindo, estou destruindo, olha lá, estou destruindo o papel, opa, está destruído. Não é isso que Jesus fez, não é isso, não é esse destruir. O que Jesus fez é a mesma coisa que você pegar um cachorro e colocar o cachorro na coleira. Ou seja, Satanás é como um cachorro na coleira de Deus. Ele está limitado, de maneira que se a corrente de Deus tem 1 metro, vamos imaginar que a corrente tenha 1 metro, e você está a 1,5 metro, a 2 metros do cachorro, o cachorro não vai te fazer nada, porque a corrente dele só tem 1 metro. Mas se você entrou no raio de ação, está a menos de 1 metro do cachorro, o cachorro pode te ferir, o cachorro pode te devorar. E nós vimos isso na última mensagem, que a palavra diz que o inimigo é como um leão que ruge ao derredor, procurando alguém para devorar. Paulo disse: não deis brecha a Satanás. Tiago disse: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então, se você se mantém distante de Satanás, distante das obras de Satanás, se você fecha as brechas, resiste pela fé em Cristo Jesus, pelo poder da palavra e o nome de Jesus, meu amado, vou lhe dizer, tu és mais do que vencedor em Cristo Jesus. Então esse é o pano de fundo que nós estamos aqui para agora entrar no capítulo 4. Então quando você entra no capítulo 4 para ler a parábola do semeador, parábola do reino, parábola do semeador, o pano de fundo é esse. É Jesus entrando na casa de Satanás, amarrando e vencendo as suas obras, dando aos discípulos autoridade para expelir demônios, escolhendo 12, enviando-os a pregar, a fazer a obra, a implantar o reino de Deus. Esse é o pano de fundo, é diante disso que estamos. E agora os discípulos, eles vão sair para o campo, eles vão sair para evangelizar, vão sair para pregar, e eles vão encontrar muita resistência.
eles vão encontrar muitos tipos de solo, eles vão encontrar barreiras, eles precisam estar preparados para essa batalha espiritual, precisam estar preparados para aquilo que eles vão enfrentar diante deles. E então Jesus, como bom mestre, rabi, que é, o bom pastor que é, ele cuida do tzom, ele cuida do seu rebanho, ele vai ensinar os seus filhos discípulos a como se portarem na batalha espiritual. Então, as parábolas do reino, que começam agora no capítulo 4, as famosas parábolas de Jesus, as parábolas do reino, descrevem as implicações da chegada do reino de Deus nesse mundo. Ou seja, Jesus está dizendo, olha, o reino chegou. E uma vez que o reino chegou, é isso que acontece. As implicações da chegada do reino. Então, nesse contexto, lembre-se que Jesus desafiou 3 grupos. O primeiro grupo, o grupo dos discípulos, que assumiram um compromisso com Jesus. Então Jesus chama os seus discípulos na chincha para dizer, olha, vocês estão comprometidos comigo. Então Jesus explica a parábola para eles, para que eles sejam cientes do que é o mundo espiritual, para que eles sejam cientes do que é a batalha espiritual. Amados, muitos vivem nesse mundo sem ter consciência do espiritual, sem ter consciência do mundo espiritual, vivem somente no mundo fenomenológico, do que é fenômeno visível, vivem somente no tal chamado carpe diem, que é comamos, vivamos, alegramos, porque amanhã morreremos. Ou seja, uma vida limitada às coisas desse mundo, e esquecem que nós não somos um corpo que tem um espírito. É o contrário, nós somos um espírito que momentaneamente está revestido de um corpo carnal. Essa casa carnal, que quando essa casa se desfizer, voltar para o pó, o espírito volta para Deus, que é a nossa verdadeira identidade. Então Jesus chama os discípulos e diz, olha, isso aqui é a vida espiritual, isso aqui é a batalha espiritual. Primeiro grupo, grupo dos comprometidos com Jesus, somos nós, diga amém aí do seu lugar. Segundo grupo são as multidões, que se encantaram com Jesus, com as suas maravilhas, mas nunca se comprometeram com Jesus. Sabe aquela crente avião? Crente avião? Desce no aeroporto rapidinho e sobe de novo. É o crente avião. Dá uma descidinha na igreja rapidinho e depois já está decolando para o mundo de novo. Crente girafa. Pé na igreja e cabeça no mundo. Não pode ser avião e nem girafa, amado. Como as multidões. Se admiravam, mas não se comprometiam. E porque não se comprometiam, não tinham a revelação das implicações do reino. Não tinham o entendimento das parábolas. E o terceiro grupo eram os líderes, que rejeitaram a palavra e se opuseram diretamente, opostos a Cristo Jesus. Se opuseram a Cristo. Muitos se opõem à obra de Deus. Muitos se opõem não só à obra de Deus no que tange ministério, igreja. Existem muitos que se opõem à obra de Deus, à igreja, como temos visto acontecer aí nesses dias agora, e a nossa justiça não faz nada. Pessoas que invadem a igreja, violam o espaço que é inviolável pela Constituição e nada acontece com eles. Mas pessoas que se levantam contra a obra de Deus, se opõem, muitas das vezes é uma esposa contra o marido, ou é o marido que quer obrigar a esposa a não ir para a igreja, você sabe, uma divisão na família, porque não quer que você vá para a igreja, não quer que você seja de Jesus. E nós aprendemos que Jesus falou sobre isso.
A minha família é aquele que faz a vontade do Pai. Ou seja, Jesus de forma alguma se insurgiu contra a família tradicional. Não é essa a ideia do texto. Mas a ideia é que a família cristã, ela amplia essa questão da família. Família não é só aqueles que têm o mesmo DNA, aquele que tem o mesmo sangue. Família é a nossa irmandade em Cristo Jesus. É a nossa igreja, são os nossos bispos, são os nossos irmãos em Cristo. E digo, muitas vezes Deus põe pessoas na sua família, pessoas na sua vida que são como membros da família. Eu posso falar aqui que o irmão Jorge é como um pai para mim. O irmão Jorge é como um pai, eu amo como um pai. Eu amo como um pai, é uma pessoa como da minha família. Apesar de não ter o meu sangue, apesar de não ter o mesmo sangue que o meu, apesar de não ter o mesmo DNA, ou melhor, eu não ter o mesmo sangue que o dele, que ele é mais velho que eu, ele é menos novo do que eu, mas eu amo como alguém da minha família, de todo o meu coração, é como um pai para mim. Então é assim, e Deus coloca pessoas na sua família também, na sua vida. Sabe, eu estou aqui falando e você está se identificando com alguém, lembrando de alguém, sabe, pessoas que você tem um imenso carinho da mesma forma, pessoas que são colocadas na sua vida. Era isso que Jesus estava falando. Então, ovelhinha amada, quando Jesus se põe diante desses grupos, ele vê ali verdadeiras guerras espirituais acontecendo. E Jesus, como grande mestre, ele lida com cada um desses grupos de forma diferente, sempre discipulando, sempre ensinando, sempre dando crescimento, sempre levando suas ovelhas ao amadurecimento. Então, os 4 solos descritos por Jesus correspondem a esses grupos que eu acabei de falar. Você quer ver? O primeiro solo, que é o solo à beira do caminho, que é aquele solo de terra batida, que Jesus lança a semente fica à beira do caminho, representa, no livro de Marcos, os líderes religiosos. Por quê? Porque ouve a palavra, mas fica à beira do caminho, não produz fruto nenhum. Eles estão buscando em outras fontes, que não é Jesus. Amado, todo aquele que busca revelação espiritual em outras fontes que não seja a palavra de Deus, o Senhor Jesus Cristo, é esse que está aí à beira do caminho. Ele vai andando pela estrada, à beira do caminho e, sabe, em qualquer porta, em qualquer coisa, achando que todos os caminhos levam a Deus. Negativo. Só um caminho leva a Deus, e esse caminho tem um nome, e o nome é Jesus. Depois o segundo e o terceiro solo, que é o solo rochoso, pedregoso, e o solo espinhoso, representam as multidões. Por quê? Porque as multidões buscavam Jesus pelo que Jesus fazia. Olha, ele cura, e ele dá vista aos cegos, ele purifica os leprosos, sabe? Não tem problema nenhum em buscar cura em Jesus, não tem problema nenhum em buscar milagres em Jesus. O problema é quando você faz de Jesus somente o seu milagreiro, quando Jesus é somente um guru milagreiro, que você só quer Jesus por causa do milagre, só quer Jesus por causa da bênção, só quer Jesus por causa do que ele vai fazer, mas você não está verdadeiramente comprometido com ele. Esse é o solo espinhoso e rochoso. O espinho cresce e sufoca a semente. O solo rochoso, sabe, quando vem o sol, debaixo daquelas pedras ali, fica o resíduo de água, mas quando vem o sol, aquela água ali evapora e a flor murcha, seca, sufoca. É isso que acontece com as multidões. Quando vem a perseguição, se escandalizam. Estão lá na igreja e tal, buscando milagre. Hoje é o dia do milagre, da bênção. Hoje é o dia não sei o quê.
quando vem a perseguição, mete o pé, rala peito. Quando vem o problema, abandona Jesus, abandona a casa do Senhor. E depois o quarto solo, que é o solo fértil, é o solo dos discípulos. Aqueles que ouvem a palavra, retêm a palavra, compreendem a palavra e frutificam a 30, a 60 e a 100 por um. Sabe, você está frutificando hoje a 30. Você é fiel na igreja e tudo mais, dá um glória a Deus, um aleluia, joga lá uma ofertinha aqui ou ali. Você precisa progredir, você precisa ser fiel a 60. Começa a falar de Jesus no teu trabalho, começa a falar em horários propícios, começa a falar de Jesus para os amigos de infância, começa a dar testemunho para as pessoas, até que você vai dar frutos a 100 por um. Você vai dizer: Jesus, não tem nenhuma área da minha vida que haja reservas. O Senhor é o Senhor de toda a minha vida. Tu és o Deus de toda a minha vida. É o solo fértil. Então, a ideia central do texto é que Jesus semeou as verdades do seu reino entre as multidões, entre os líderes e entre os discípulos. E esses grupos são o solo em que a semente do evangelho é lançada. E Deus há de responsabilizar cada um desses solos pela sua receptividade quanto à mensagem do reino. Você se lembra que Jesus disse aos discípulos: vão, evangelizem, preguem, e há de haver que as cidades que não vos receberem, ao sairdes dela, sacudam a poeira dos vossos pés. E em verdade vos digo que mais rigor haverá para tais cidades do que para Sodoma e Gomorra. Amado, você acha que galardão só vai haver no céu? Sim, galardão vai haver no céu, mas no inferno vai haver a diferença de punição. Amado, um Hitler não vai ser punido igual a um cara da esquina ali que roubava caipirinha para ficar bêbado, roubava 51 para ficar bêbado. Vai ter uma punição diferente. E aquele que rejeitou a palavra, mais rigor haverá do que houve para Sodoma e Gomorra. Então Deus responsabiliza cada um pela receptividade à palavra. Você lembra do rico e do pobre, do Lázaro, naquela visão, no mundo além, que o rico disse: ó pai Abraão, deixa eu lá no mundo avisar os meus irmãos, para que eles não venham parar aqui nesse lugar onde eu estou. E aí Abraão falou: não, lá eu tenho os mensageiros que pregam a palavra. Você ouviu e não recebeu. Você só se preocupou com os bens materiais e agora está aí onde está. Lá eles têm os mensageiros. Ou seja, Deus responsabiliza por quem ouviu e recebeu, e quem ouviu e não recebeu e rejeitou. Por isso ele disse: ao ouvirdes a sua voz, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amado, ouça. Hoje é o dia de ouvir a palavra. Pare de ficar em busca à beira do caminho de profetadas, você sabe, de visões e revelações, você sabe, do semideus executivo. Para com isso. CD de visões e revelações do profeta executivo das nações. Para com isso. Não fica se movendo por visões do mundo. Você sabe, quando Deus quiser dar uma visão, quando Deus quiser promover uma visão bíblica, uma revelação, algo espiritual que não fuja a palavra, Ele vai se manifestar, Ele vai se mover na casa do Senhor. Agora você ficar aí
sabe, em busca da revelação, em busca do se mover em cima disso na vida. Nós temos o parâmetro que é a palavra de Deus. Então ouça, a confrontação dos ouvintes pelos mistérios do reino exigem compromisso, exige entendimento pelo Espírito e compromisso. Então, ouvir a palavra, se comprometa. O discípulo não começa, a vida do discípulo, o discipulado, não começa com mera curiosidade ou com a admiração rasa das multidões. Não, mas é com o compromisso de seguir Jesus. É ter o coração voltado para este reino, para o reino de Deus, para Jesus. Se você está voltado para o mundo, você está se opondo a Cristo. Se você vive e abraça as coisas do mundo, você está se opondo a Cristo. Viva o reino, viva as coisas do reino. Muitos cristãos aí estão agora pulando carnaval. Que cristão é esse que pula carnaval? Que cristão é esse que vai para Sapucaí, tirar foto na Sapucaí? Que cristão é esse? Acorda, filho. Acorda, desperta, tu que dormes. Cristo está voltando. Ah, mas é a minha mulher que me arrasta. Ah, eu não sei quem que me arrasta. Vamos lá, homem de Deus. Veste as calças. Abre os olhos. Honra o teu Deus. Honra os princípios espirituais. Abandona as coisas do mundo. Então, ovelhinha amada, o reinado de Deus sobre este mundo já teve início, e as parábolas do reino interpretam o significado desse reino. O reino já chegou, o reino já está entre nós, amado. Se Jesus não reinasse, como é que nós expulsaríamos demônio? Como é que Jesus iria expulsar demônio? Ele já amarrou Satanás, o reino já chegou, o reino já está entre nós, e cada vez mais avança para a plenitude e a sua totalidade, quando Jesus voltar. Então é a doutrina do já e o ainda não. Ele já chegou, mas ainda não completamente. Só estará completo quando todos os inimigos estiverem debaixo dos nossos pés e Jesus retornar. Mas o reino já chegou. E as parábolas vêm para interpretar o significado do reino. Então veja Marcos capítulo 4, versículos 10 a 12. Quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele com os 12 o interrogaram a respeito das parábolas. E ele lhes respondeu: a vós outros vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas, para que vendo, vejam e não percebam, ouvindo, ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Ou seja, Jesus disse: os que são de fora não tem perdão. Enquanto eles estiverem lá fora, não há perdão. Agora, vocês, discípulos que estão aqui dentro, a parábola de Deus, você vai ter revelação, porque Jesus depois vai lá e explica a parábola para eles. Então, amada ovelha, você precisa estar próximo de Jesus para compreender a palavra e as parábolas. Se você estiver longe de Jesus, longe dos caminhos do Senhor, a palavra estará sendo pregada e você vai dizer: ih, que coisa, não quero isso não, palavra chata, eu quero sambinha da garrafa. Então, amados, em Jesus, as sementes são as verdades do reino que estão sendo semeadas nas pessoas, no coração das pessoas. As pessoas precisam ouvir e responder com fé a estas verdades. E o destino das pessoas serão determinados
pelo tipo de solo que elas demonstram ser. A palavra está sendo semeada no coração de toda a humanidade. A forma como as pessoas respondem à palavra demonstra o tipo de solo que elas são. E o tipo de solo que elas são há de determinar o destino eterno delas, céu ou inferno. Se elas estão fechadas para as verdades de Deus, é um tipo de solo. Se elas estão aparentemente abertas, mas na verdade não tem compromisso nenhum. Você fala de Jesus, legal. Fala de Jesus, poxa, maneiro, bonito, hein? Mas não tem compromisso nenhum com Jesus. Superficialmente até contentes, mas o coração se compromete mesmo com o mundo. Às vezes ouve a palavra e tal, tem até uma alegria e tal, às vezes dá uma ida lá na igreja, dá uma parecida e tudo mais, mas o compromisso mesmo delas, você sabe, é com o mundo. Está toda hora lá no barzinho, está toda hora lá na sambinha da garrafa, está toda hora lá, sabe? Tem tempo para tudo, tem tempo para tudo, tem tempo para o futebol, tem tempo para o churrasco, tem tempo para festinha, tem tempo para os amigos, tem tempo para balada, tem tempo para carnaval, tem tempo para tudo, mas não tem tempo para Jesus, não tem tempo para a igreja, não tem tempo para o reino, não tem tempo para a palavra. Alguma coisa está errada. Você precisa despertar. O tempo é hoje. E tem o quarto solo, que são os seguidores de Jesus, que dão frutos, que têm uma vida de oração, têm uma vida de leitura com a palavra. Você sabe, pelo menos uma vez por semana estão na casa do Senhor, e os outros dias estão na live, cultuando, junto com o rebanho. Ovelha está no rebanho. Então o reinado de Deus sobre este mundo já teve início. Por isso, todos os convertidos devem ser semeadores da palavra. Primeiro, as parábolas trazem o significado do reino. Agora, uma vez que eu tenho o significado, uma vez que eu compreendi a palavra, estou comprometido com Jesus, eu devo ser semeador da palavra. Versículo 13 e 14. Então lhes perguntou: não entendeis a parábola? E como compreendereis todas as parábolas? O semeador semeia a palavra. Então, amado, quando Jesus te dá entendimento da parábola e da sua palavra, você deve semeá-la no coração dos outros. Nós não podemos ser crente que engorda, come lá um prato cheio de rabada com agrião e depois fica em casa sem evangelizar. Não fala de Jesus para ninguém. Proclame a palavra, amado. A proclamação é a incumbência de todos os cristãos. Nós não devemos nos centrar num evangelho que visa unicamente promover bem-estar. Nós devemos desafiar as pessoas. O evangelho desafia. O evangelho confronta. Deus exige, portanto, nesse confronto, rendição completa a todo o evangelho, não só uma parte. A parte que diz que Jesus me salva, amém, Senhor. Mas a parte que diz que eu tenho que ser fiel e dar bom testemunho, eu não dou? Olha, filho amado. Então, Deus quer dependência divina, e é a dependência divina que resulta no êxito. Amado, quando você tiver dependência de Jesus, você vai ter grandes vitórias espirituais, você vai ter grandes vitórias em Deus, sabe? Vai ter grande amadurecimento, vai frutificar a 30, a 60 e a 100 por um, em nome de Jesus. É na tua família, no teu casamento, é na tua casa, é no teu trabalho, é na tua intimidade com Deus, é na tua vida perante a palavra, é a tua honra perante as Escrituras. Então, nós vivemos numa época em que o compromisso superficial passou em muitos casos a ser a denominada vida cristã normal. A pessoa que é superficial com Deus, tem um compromisso superficial com Deus, é como se isso é que fosse normal.
Amado, no contexto bíblico, as multidões é que agem assim. Para onde Jesus vai, a multidão está lá, mas só porque o que Jesus faz, só pelos milagres que Jesus opera. E no decorrer do texto fica claro que as multidões permanecem descrentes. As multidões não abraçam verdadeiramente o Evangelho. Quando Jesus aperta o parafuso e fala do julgamento, fala do compromisso, a multidão, vai embora. Porque estava ali porque Jesus multiplica pão, estava ali porque Jesus multiplica peixe, porque Jesus cura cego, porque Jesus levanta as pessoas, sabe? Mas cadê o compromisso? Jesus quer o teu coração, amado. Eu não vejo o coração de ninguém. A gente vê mais a aparência, mas Jesus vê o íntimo do teu coração. Então, para que haja vida espiritual saudável, o interesse por Jesus deve se transformar em compromisso. Compromisso. O interesse que você tem por Jesus deve se transformar em compromisso com Jesus. Aonde você estiver, você é um cristão. Aonde você for, você é um cristão. Você é um cristão. A neutralidade é condenada por Jesus. Jesus chama as multidões de os de fora. Os de fora. Me dá arrepio, amado, imaginar que Jesus chamou os de fora. Eu quero ser contado com os de dentro. Eu quero ser contado com os de dentro, os da casa do Pai. Os que vivem perante Jesus, que amam Jesus, se comprometem com Jesus. Então o reino de Deus sobre este mundo já teve início. As parábolas do reino vêm explicar as implicações desse reino. Já que o reino está entre nós, nós como convertidos e entendemos as parábolas, entendemos a palavra, devemos ser pregadores da palavra, promovermos a palavra, e já que o reino teve início neste mundo, por isso, a receptividade é fundamental para dar frutos para o reino. A forma como você recebe a palavra é fundamental, amado. Versículos 15 a 20 do capítulo 4. São estes os da beira do caminho. Preste atenção na explicação da parábola. Olha o que Jesus explica sobre o solo e note em qual tipo de solo você se enquadra. Qual é o tipo de solo que mais parece com a sua vida hoje? A palavra desperta, amado. Não é para você se sentir condenado que vai para o inferno. Se você se enquadrar nos solos errados, é para você despertar e falar: opa, eu sou ovelha, meu lugar é com Jesus, vou abraçar Jesus. E sentir gratidão, porque Jesus está abrindo teus olhos espirituais. Agora, condenado quem é? É a pessoa que ouve a palavra: tô nem aí, tô nem aí. Aí é que é complicado. Versículo 15. São estes da beira do caminho, onde a palavra é semeada. E enquanto a ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Semelhantemente, são estes os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria. Mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração, em lhes chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação das riquezas e as demais ambições do mundo, concorrendo, sufocam a palavra, e a palavra fica infrutífera. Versículo 20. Os que foram semeados em terra, em boa terra, são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. Amado, ainda que você não dê frutos a 100 por um de cara, pelo menos 30 por um você tem que frutificar. Sabe?
a 30 por 1. É você falar de Jesus aqui e ali, sabe? É você dar uma orada, um dia assim, outro ali e tal. É você estar na casa do Senhor aos domingos, ou uma vez por semana, sabe? É você estar engateando ali, mas sempre próximo de Deus, sempre próximo das coisas do Senhor, no mínimo. Então aqui é uma reflexão. A palavra tem criado raízes na minha vida, a palavra tem crescido no meu viver, eu tenho realmente frutificado para Deus, ou eu só tenho vivido uma vida mundana por aí? Como é que tem sido a minha vida? Então, há pessoas que se recusam a ter qualquer contato com as coisas de Deus. Esses são as sementes que ficam à beira do caminho. Você viu a pessoa que ouve falar de Jesus, ou de crente, ou de igreja, e a pessoa faz até assim, sabe? A pessoa se recusa. É a semente que fica à beira do caminho. Já há aqueles que buscam as coisas espirituais, mas em qualquer fonte, solo, ou que está buscando em qualquer lugar no caminho, mas é um tipo de solo pedregoso, sabe? É um tipo de solo pedregoso, ele está cheio de problemas espirituais. Ele acha que o Buda está certo, acha que o Maomé também está certo, acha que o Gandhi também está certo, que o espírito não sei de onde também, um solo pedregoso. Há aqueles que frequentam a igreja, mas na vida cotidiana não tem compromisso nenhum com Deus. Sabe, dá um pulo lá na igreja, bate lá um cartãozinho e tal, mas depois chega em casa, xinga a mulher, bate na esposa, não tem amor nenhum pelos filhos, vive em adultério e acha que está tudo bem, mente para todo mundo, não tem nenhum bom testemunho, não tem vida cristã de nada, sabe? Está se enganando a si mesmo, vive só em busca das coisas humanas, das coisas materiais. É o solo que o espinho está sufocando. Mas há também aqueles que são solo fértil, amado. E eu declaro que esses somos nós. Esse é você, esse sou eu, amado. É o solo fértil. É aquele que está diante de Jesus e começa a dar bons frutos. Sabe? É aquele que tem interesse pelas coisas de Deus, as coisas da palavra. É aquele que ama os atos do Senhor. Sabe, a pessoa chega na casa do Pai, ela até respira fundo, aliviada. Estou na casa do Pai. O melhor lugar desse mundo é a casa do Pai. É a pessoa que fala de Jesus e tem até aquele brilhinho nos olhos, tem fogo no coração, amado. Então em Marcos capítulo 4, versículo 3, diz assim a palavra: ouvi, eis que saiu o semeador a semear, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho, vieram as aves e a comeram. Outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos cresceram, sufocaram, e a palavra não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra, e esta deu fruto, que vingou e cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100 por 1. E acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ouça. Ouça, amado. Os 4 tipos de solo ocupam lugar de destaque na parábola. Mostra que há uma progressão nos solos ruins, ou seja, cada a semente ou a plantinha, ela morre num estágio diferente. Um ouve a palavra, outro ouve, vai lá, dá uma alegradazinha, mas daqui a pouco já morre. Outro ouve a palavra, a semente vai, a plantinha vai,
mas depois o espinho sufoca. E outra semente recebe, cria raiz, a plantinha vai, e ela dá frutos. Qual é o estágio que tem estado na sua vida, amado? Qual é o estágio que a palavra tem estado em você? Você ouve a palavra e no domingo, e aí na segunda-feira você está dando fruto, na terça, mas na quarta-feira você já está mundanão, cheio do mundão de novo. Na quinta-feira, então, se alguém da igreja de barraco você nem reconhece, qual é o estágio que você está, amado? Isso é uma palavra de exortação, de alegria, para você saber que Jesus quer que você dê frutos. Se Jesus não quisesse que os discípulos dessem frutos, ele não explicava a parábola para eles. Jesus está explicando o pormenor para você, porque ele quer que você dê frutos, filho. Ele quer que você vença essa crise, minha filha. Ele quer que você seja poderoso no reino de Deus. Você vive em constante alegria, dias de felicidade, anos de delícias no Senhor. Qual é o tipo de solo, qual é o estágio que você está? Quem tem ouvidos, ouça. É isso que indica o tanto de disposição em ouvir a verdade e o quanto de motivação que você tem para atender e obedecer. Amada ovelhinha, se você não aplica a palavra na vida, você não ouviu de fato. Ouvir não é só ouvir com a orelha, o tímpano. Isso não é ouvir, isso é só escutar. Ouvir de verdade é aplicar a palavra. Você não vai vencer a guerra sozinho. Bispo, eu tenho tentado as forças da carne e você não vai conseguir sozinho. Você precisa ter leitura bíblica, leitura dos devocionais, vida de oração e estar em constante comunhão com o corpo de Cristo. É quando o irmãozinho da fé chega e te fortalece. O irmãozinho da fé chega, te dá um abraço e diz: meu irmão, Deus é contigo, você é mais do que vencedor. Meu irmão, levanta a cabeça, Deus é um Deus de misericórdia, Deus é um Deus de graça, você vai vencer isso daí. Fica firme aqui, fica no reino, fica na casa do Pai, e você sai de lá animado, revigorado. E aí no domingo que vem, no outro domingo, e na sexta-feira, e no domingo e na sexta, e você vai sempre assim, amado, botando fogo de Deus na sua vida. Assim o estágio vai aumentando, até que você vê, você tem grandes frutos. E no versículo 11, diz assim a palavra, Marcos 4:11, e lhes respondeu: a vós outros é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas. Ou seja, amado, o ensino do reino é inerentemente enigmático. Ele só pode ser conhecido depois de uma reflexão espiritual meticulosa e, sobretudo, pela iluminação do Espírito Santo. Então, se você está aqui ouvindo um estudo bíblico que o pastor gastou pestana para estudar e te dá mastigado, e você agora vai refletir em cima disso, o Espírito Santo iluminando o teu coração, e você se compromete com esta palavra, então eu vou lhe dizer uma coisa, amado. Jesus te dá a revelação da palavra, te explica a palavra, a parábola, para que você se comprometa com ele. Os de fora não têm revelação. O homem natural não entende as coisas do Espírito porque eles são loucura. Os de fora ouvem a palavra e dizem: isso é loucura, isso é coisa de crente bitolado. Mas se você é ovelha, você tem temor de Deus. Talvez você esteja aí patinando na maionese do diabo. Talvez você esteja aí patinando, tomando jacaré, comendo siri, tomando caixote do diabo, nas coisas do mundo.
bebericando nas coisas do mundo. Isso é perigoso. O mundo te leva para um lugar, te arrasta para um lugar que você não queria ir. Mas hoje Jesus está te chamando de volta, firme no reino. Teu coração é receptível, teu coração é fértil. Haverá mudanças de vida, amado. Haverá mudanças na sua vida. Haverá mudanças de comportamento. Haverá mudanças no entendimento. Haverá mudanças no seu coração. Haverá mudanças na sua vida espiritual. Haverá mudanças na sua família. Os de fora estão fechados para a palavra. Por isso o solo não muda, a vida não muda. Mas se você está receptível à palavra, é porque o seu solo é fértil. É porque Deus quer transformar a tua vida. Deus quer transformar o teu pranto, o teu choro em alegria. Deus quer transformar a tua tristeza, a tua melancolia em alegria e júbilo. Deus quer transformar essa família destruída, essa família que o diabo fez uma cirandinha, sapateou em cima dela. Quer transformar numa família poderosa para a glória do reino e da glória de Cristo. Deus quer transformar esse solo pedregoso que tem buscado em várias fontes diferentes, tem bebericado nas fontes do mundo, nas fontes absintosas, nas águas amargas do mundo. Deus quer transformar esta noite, e que do teu interior, Deus quer transformar o interior em rios de água viva sobre a tua vida nesta hora. Quando a parábola do reino é explicada, quando a palavra do reino é iluminada, quando um coração é finalmente iluminado pela glória do Evangelho, não há trevas que resistam, não há Satanás que resista, não há solo pedregoso que permaneça. Na dureza do coração, porque o Espírito quebranta, o Espírito quebranta, o Espírito vai ao âmago do coração, ele esmiuça a penha, e ele faz brotar água, de maneira que o sol não vai evaporar a água da tua vida. A tua semente vai encontrar água, a tua semente vai ter um solo propício, umedecido, para você dar frutos. E quando você chegar naquele estágio que outrora você se desviava, quando você chegar naquele estágio que outrora você se escandalizava por causa da perseguição, você vai vencer, irmão. Oh, aleluia! Você vai vencer, minha irmã. Você vai avançar de estágio. Você vai um passo mais à frente. E você que dava frutos a 30, você agora vai dar frutos a 60 por um. Você agora vai ter uma vida mais próxima de Deus em oração. Você vai ter mais prazer nas delícias, nas torrentes do Espírito. Você vai acordar e vai dizer logo, glória a Deus, um aleluia. Cheio do Espírito Santo, cheio da glória de Deus. Eu profetizo na tua vida, amado, que todo inimigo, todo Satanás está amarrado em nome de Jesus. Eu profetizo na tua vida em nome de Jesus, ovelhinha amada, que você vai avançar de estágios, você vai amadurecer espiritualmente, você terá capacidades em Deus de ter olhos espirituais para enxergar e discernir
aquilo que tem atrapalhado a tua vida espiritual, aquilo que tem atrasado a tua vida espiritual, amizades erradas, conselhos humanos errados, pessoas erradas que têm atravessado e atrapalhado a tua vida espiritual. Sim, que o Espírito te dê discernimento para que você também consiga perceber as tuas próprias debilidades do teu solo, a problemática do solo do teu coração. Se você tem sido um solo batido, de terra batida, pedregoso, à beira do caminho, rochoso, espinhoso, se você tem permitido que Satanás roube a semente da palavra, se você tem vivido distraído, longe das coisas de Deus, eu profetizo que o Espírito Santo lhe capacite nessa noite, que a palavra lhe capacite nessa noite, e que pelo poder desta palavra, o poder desta palavra, não a minha, Deus não tem compromisso com a palavra de homens, mas quando homens santos pregam a palavra de Deus, Deus tem compromisso com a palavra dele. Que esta palavra transforme a tua vida, que esta palavra separe juntas e medulas, que esta palavra transforme teu coração, que esta palavra cause mudanças de vida, que esta palavra transforme esta noite casamentos, transforme vidas, pessoas que têm vivido entristecidas, marginalizadas, sempre inferiorizadas, complexadas, entristecidas, mundanizadas, pessoas que têm permitido Satanás fazer uma ciranda na sua vida, pessoas que têm permitido Satanás brincar com a tua vida, brincar com a tua história. Acabou hoje, acabou hoje. A vitória é de Jesus na tua vida. A vitória é de Jesus na tua vida. Porque quando as verdades do reino são pregadas, o solo fértil vai dar fruto em todos os lugares. Você vai dar fruto no teu trabalho, na tua casa, na tua família, na tua vida. E sobretudo, irmão, sobretudo, irmã, você vai dar fruto na tua intimidade com Deus. Quando ninguém estiver vendo, quando ninguém estiver olhando, você vai avançar, você vai vencer esse pecado, você vai vencer essa prisão, e você verá que como solo fértil que tu és, os de dentro, o grupo de discípulos que está comprometido com Jesus, que tem consciência que o reino de Deus chegou, que tem entendimento das parábolas, que tem compromisso para ser um evangelista, um pregador da palavra de Deus, que tem um coração receptivo à palavra do Senhor, que ama Jesus profundamente. Você vai ver, amado, a tua vida vai dar grandes frutos para a glória do Senhor. Eu profetizo isso em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém? Amada ovelhinha, chegamos ao final deste culto, desta live, e eu declaro que você tem uma noite ricamente abençoada por Deus. Você tem uma noite ricamente, abundantemente feliz no Senhor Jesus Cristo. Você tem uma noite de descanso, de paz, de repouso. Ao deitar a sua cabecinha no travesseiro, você logo pegue no sono. Você possa ter o sono dos justos. Você possa descansar e ter o teu corpo revigorado durante a noite. Você possa chegar aos estágios mais profundos do sono, lá no REM, lá no profundo. Você possa sonhar durante a noite e acordar pela manhã e dizer: Jesus, Tu és lindo, Jesus. Jesus, Tu és lindo, Jesus. Jesus, eu te amo, Jesus.
Jesus, obrigado pela tua presença, Jesus. Obrigado, Paizinho, eu te amo muito, 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 Jesus. Tu és tudo na minha vida, Jesus. A alegria do Senhor é a tua força, irmão. Você é mais do que vencedor. Você é cabeça, você é de Deus. Nunca diga o contrário. Eu profetizo, amado, você é de Deus. Receba essa palavra em nome de Jesus. Eu aguardo você no domingo, às 9h20. Nós teremos um culto maravilhoso. Nossa bispa Deise pregará a palavra de Deus, falando sobre o ministério, exercendo o ministério dentro da vontade de Deus, como é poderoso, como é vitorioso, como é frutificante. Venha estar conosco na Rua General Roca 340, às 9h20, para a glória do Senhor. Brevemente eu estarei fazendo esse mesmo convite, às 9h20 aqui e às 19h na região oceânica, brevemente, nas nossas duas amadas igrejas. Então, por enquanto, aqui na General Roca 340 e nas nossas redes sociais, por favor, vá lá no nosso canal do YouTube, Cristo Vive Missão, se inscreva e compartilhe. Uma noite abençoada, ovelhinha amada. Jesus te ama e eu também te amo no amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Tenha uma noite abençoada, que a graça, a paz, a misericórdia, o amor e as doces consolações do Espírito Santo se manifestem esta noite e para sempre na tua vida. Graça e paz, ovelhinha amada. E eu digo, somos o que somos pela graça de Deus.